felicidade em ser o que somos, com as dificuldades que temos, com as lutas que travamos. Somos assim esses caminheiros da vida, todos nós, buscando a cada dia um momento de sossego, um momento de alegria, um momento de prazer. Somos esse complexo que se funde em um único corpo. Somos um complexo de emoções e sentimentos de tantas existências, de tantas vidas. Nesses processos reencarnatórios, já caminhamos por corredores palacianos, por choupanas, por palafitas, quem sabe. Já vivenciamos grandes amores e paixões avassaladoras. Já passamos o frio dos sentimentos e das dores da alma, das incompreensões da vida, em tantas existências, e também na atual. Então nós somos este complexo que se funde num só corpo. Somos este espírito que muitas vezes nem sabemos por quê. Sentimos uma tristeza, uma dor, ou até choramos sem saber o motivo. Muitas vezes não é nessa atual existência, não é na vida que temos, mas são reflexos, reminiscências de outras vidas. E as incompreensões. Quantas vezes vemos uma pessoa que nada fez de errado e sofre tanto e questionamos a justiça divina. E nos esquecemos que ali está uma pessoa que nesta pode não ter feito nada de errado, mas quem sabe nas outras. E nós, como garantimos a nós mesmos ou a vida que estamos fazendo, que nos comprometemos? Ou se não poderíamos estar fazendo mais? No fundo, nós sabemos, porque temos uma vozinha chamada consciência que ninguém consegue abafar. Ninguém consegue abafar. E ela está sempre ali, zunindo, algumas vezes gritando. E nesse caminhar por esses corredores da nossa existência, de abraços e abraços, de amores e amores, de lutos e lutos, nós carregamos os medos. São diversos os medos, mas há um medo que se caracteriza de uma maneira muito forte, que nós não nos damos conta muitas vezes disso. É o medo da rejeição. O medo da rejeição. Nós não queremos a rejeição. Nós precisamos do aconchego, da aproximação, do chegar para perto, do estar perto. Nós precisamos. E é claro que também isto é um processo que se funde. E nós precisamos decodificar, mitigar, desacentuar. Porque quando nós nos entregamos a este medo da rejeição, tendemos a não dizer não, a sempre dizer sim, a concordar com tudo pelo medo da perda do amor, da amizade, da admiração, do respeito. E aí é que está um dos desafios da nossa vida: aprender a dizer não, a buscar o reforço do que você é, do que você pode, e que você não existe em função de A, de B ou de C, mas sim em função de você, das suas conquistas, das suas realizações. Vocês sabem, pesquisas realizadas através de ressonância magnética no cérebro,
Mas é uma ressonância magnética especial, porque ela busca visualizar o fluxo sanguíneo neural. Essa ressonância magnética, num estudo nos Estados Unidos, conclui que sentimos uma dor com a rejeição. A rejeição gera uma dor. Os mesmos pontos da dor física são acionados quando nos sentimos rejeitados. É o primeiro ponto que a gente precisa saber. Eu divulguei que são 10 pontos em relação à rejeição que precisamos saber. O primeiro ponto é este. A rejeição gera uma dor física. E mais interessante, olha, vocês vejam que fantástico, como realmente as pesquisas, o avanço do homem no estudo do comportamento tem gerado realmente luzes no caminho da nossa vida. 2 grupos, isso foi na mesma pesquisa. No momento que se constatou que se gera dor, e numa área do cérebro específica, então se separou 2 grupos. Um grupo foi dado paracetamol, o Tilenol. E o outro grupo foi dado umas bolinhas de açúcar, placebo. Por incrível que pareça, a pesquisa registrou que o grupo que tomou paracetamol teve a dor da rejeição diminuída. Não me vão sair por aí tomando Tilenol. Pelo amor de Deus. Mas a verdade é que confirmou a hipótese. É uma dor física. E o analgésico, no caso paracetamol, gerou o bem-estar. Meus amigos, é interessante que essa dor emocional da rejeição, ela traz também um processo que é o histórico evolutivo humano. Porque é curioso, é o seguinte: pessoas podem nunca ter sido rejeitadas, mas de repente elas sentem. Elas sentem. E aí, é claro, pode ser de vidas passadas, mas vocês sabem, há também aí o chamado inconsciente coletivo. Nós registramos as lembranças, e aí não tem nada a ver com espiritismo, mas ao meu ver também tem. Eu vou explicar. Não tem nada a ver sobre aquele aspecto de que os cientistas falam da herança cognitiva inconsciente dos nossos ancestrais, dos homens da caverna e por aí vai, Homo sapiens e por aí vai. Mas é claro, se nós somos espíritos reencarnando, desencarnando e reencarnando, isto se funde. Então, como separar? Se é uma consciência, ou melhor, um entendimento inconsciente cognitivo dos nossos ancestrais que nos passaram pelo processo da lei da evolução. Ou se não, nós mesmos tendo reminiscência disto. Porque, em verdade, dizem os estudiosos do processo evolutivo humano, que nós somos, e a historiografia nos diz isso, nós somos oriundos sobreviventes, como raça humana, dos nossos ancestrais caçadores, que saíam para caçar. Então, aquele que tinha um problema, não ia. E aquilo era sinal de morte. Por quê? Porque as caçadas levavam meses.
Eram povos nômades. Então, se não voltasse com alimento, aquele que teve um acidente ou aquele... Então, eles acreditam que a partir daí se gerou esse sentimento inconsciente de rejeição. Mas, por outro lado, os defensores desta tese asseguram que isso fez com que houvesse por parte do rejeitado um processo de autossuperação que gerou um crescimento maior do que o número comum dos seus tribais. Por quê? Para não ser rejeitado, ele superou a fraqueza. Buscou se fortalecer mesmo na deficiência do acidente, do que estava, mas ali. E talvez seja, para nós, uma lição. Uma lição. Para, se eu me sentir rejeitado, respirar fundo e dar a volta por cima. Por que vou me sentir rejeitado? E é por isto que nós temos alertas. É por isso que esses alertas sempre estão gerando medo. O medo da família não aceitar, o medo de no trabalho não estarmos no grupo. É isso, a rejeição é isto, esses medos de não pertencermos. E isto todos nós temos de alguma forma, de algum grau. É claro que aí vem o quarto ponto, que podemos reviver. Olha, uma coisa tão interessante, vocês vejam como isso é tão arraigado e forte em nós, tão arraigado e forte, que se eu pedir a vocês para reviver, relembrar aí uma dor física, você vai relembrar e não vai sentir nada. Quem já teve uma dor de cálculo renal, lembra aí, você vai lembrar que é uma coisa terrível, eu já tive. Mas você não vai sentir a dor de novo só porque lembrou. Mas a dor emocional, se eu pedir você para que você relembre, você vai senti-la de novo. Em menor intensidade, mas vai senti-la. A dor do desprezo, quando você foi abandonada lá na padaria. Mas foi uma padaria chique, foi uma coisa assim, uma delicatessen, não foi qualquer padaria. Não é? Então, você é capaz de sentir um aperto no peito. Quando você acha que foi abandonado por Deus, quando alguém que você amava partiu, você sente uma descida de degrau. É porque isto é da alma. Está na alma. Está na alma. Então, todos esses pontos nós começamos a entender como necessários para a nossa compreensão, porque no momento que nós lançamos a luz do saber naquilo que ignoramos, a tendência é nos libertarmos. Se chegamos em nossa casa, está escura, nós chegamos com receio de tropeço, mesmo conhecendo a nossa casa. Mas quando a gente acende a luz, a gente sabe onde está cada coisa. E aí a gente caminha e vai adiante. Assim é com o saber das nossas questões de alma. A gente vai colocando luz e vai prosseguindo. O quinto ponto que precisamos saber em relação a essa questão da rejeição, eu continuo afirmando e dizendo a vocês, dessa complexidade do agora,
e de vidas passadas é que ela desestabiliza uma necessidade que carregamos de pertencimento. Nós precisamos pertencer a grupos, a núcleos. Precisamos pertencer. É uma necessidade humana. Os jovens vão chamar de tribo. Nós vamos chamar de amigos. O grupo da terceira idade que você vai, não vai porque não quer, porque já tem idade para ir. Então, há esta necessidade. Nós queremos pertencer. O não pertencimento desestabiliza, porque guardamos a impressão verdadeira de que sozinhos nós não conseguimos nada. Porém, a compreensão de que sozinhos não conseguimos nada não nos deve levar a um processo de dependência ou nos tornarmos reféns de situações ou pessoas. Se nesse grupo eu não pertenço, eu vou pertencer a outro grupo. Se aqui eu não estou bem, eu vou buscar estar ali. Mas nunca me submeter para ser aceito. Nunca me humilhar para ser aceito. Então, isto gera esse processo de sim, 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 sempre sim, e você com isso está se destroçando, se jogando no chão. Não é? E curiosamente, a rejeição não trabalhada, e aí vem o sexto ponto, tende a levar surtos de agressividade. Você não vai entender, mas você vai surtar e você vai sentir a necessidade de agredir a pessoa que lhe menospreza, a pessoa que não lhe respeita, a pessoa que desconsidera o seu sentimento. Isso é muito comum entre os jovens, mas também entre as pessoas mais velhas isto acontece. Não é? Então, é um processo reativo. Não é? Agora, o grande problema é que esta rejeição, quando vai para uma agressividade para fora, ela é pior para dentro. Porque ela envia sinais autodestrutivos da nossa autoestima. Vamos cada dia mais retalhando a autoestima. Isso em qualquer ambiente, gente. Não é só uma questão de relação afetiva, não. Vocês querem ver uma coisa? Vocês gostam, né, de discutir. Uma pessoa diz uma coisa no Facebook, aí você vai, responde, não sei o quê, e aí a outra pessoa vai aumentando o tom, e você vai também, você vai se exasperando. Você quer ver uma coisa que é um murro na boca do estômago da alma? Não dê atenção. Não dê atenção. Gente, isto é a morte. Porque está implícita aí a rejeição. Sabe, quando a pessoa vem, aí você... Não estou afim, não me interessa falar com você, não. Vira e vai... Gente... Agora saia correndo. Saia correndo, porque se a pessoa estiver armada... Mas com vocês é assim, com todo mundo, porque, gente, se há uma coisa, vamos chamar assim, de animal, velha dentro de nós, são esses sistemas de rejeição. Não tenha dúvida disto. Vocês sabem, no 8º ponto, a rejeição. Olha, vocês vejam como isto é sério.
como é sério no nosso dia a dia. Ela reduz o nosso QI. Quando estamos nos sentindo rejeitados, passamos a nos sentir também menos inteligentes, menos capazes. Menos capazes. E a partir daí nós vamos adicionando esta verdade no nosso subconsciente. E isso vai crescendo e vai se tornando uma realidade. O 9º ponto. A rejeição. É tão interessante isto. Ela não atende à razão, a não ser que você a imponha. Uma pesquisa, olha que curioso, uma pesquisa foi feita e um grupo de pesquisadores contratou um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas, outras pessoas foram com o objetivo de depreciá-las. Não é? Depreciá-las e não aceitá-las em grupos de participação de dinâmica dentro daquele estudo. E aí, é claro, muita gente se sentiu mal, se sentiu rejeitado. Quando terminou, fazendo uma ressonância magnética também para perceber o fluxo sanguíneo na zona neural. Aí depois, vocês vejam que interessante. Aí depois que isso foi feito, os pesquisadores disseram, olha gente, isso foi tudo encenação, vocês não foram rejeitados, não. Essas pessoas aí apresentaram as pessoas, essas pessoas estavam sendo contratadas por nós. Mesmo o grupo, sabendo que aquilo não existiu, a ressonância foi feita de novo. E eles ainda estavam com a mesma zona com deficiência do fluxo sanguíneo. Ou seja, a razão, o saber por si só não diminuiu. Por isso que nas questões de emoção, de sentimento, gente, tudo precisa ser uma disciplina que nós colocamos. Uma disciplina que deve gerar em nós o hábito. André Luiz já disse que a espontaneidade antecede, ou melhor, a disciplina antecede a espontaneidade. Você se disciplina, e chega um momento que você faz espontaneamente. Dizem que é a questão dos exercícios físicos, não é? Que a pessoa, olha, comece a fazer, que você vai chegar um momento que você vai sentir um prazer danado. Essas pessoas que sentem prazer com isso não são certas, não. Não. Gente, o normal do ser humano é o relaxamento. Sabe? Essas pessoas que sentem aquele prazer de correr, de suar. Está vendo que isso não é coisa de gente? Não, que nada, Wanda. Olha, até um caminhar, tudo bem, caminhar ali, mas... Eu tenho uma amiga que quando ela está doente, ela fica duplamente doente. Porque ela diz que fica doente porque ela está doente e fica doente porque ela não pode fazer a atividade física dela. Isso é normal? Não é não. Não é normal não. Não é normal não. E é claro, o último ponto é que existem maneiras que precisamos começar a tratar esse processo de rejeição. Já disse, talvez a principal delas seja você aprender a dizer não, mas não é nem tanto para o outro, é para você. É para você. Sabe? Para a sua família. Para aquele membro da sua família aproveitador. Sabe?
Para sua sogra, que todo domingo quer que você vá comer aquele macarrão com aquele molho aguado dela. Que o seu marido ou sua mulher vá, que é filho, filha, mas você não tem que ir. Por que tem que ir? Por que tem que ir? Então, é você começar a se dar o não. E é claro, se você tem uma pessoa... Olha, eu tenho um pensamento que eu digo sempre a mim mesmo. Ninguém perde o que nunca ganhou. Tem pessoas que têm medo de perder o que nunca tiveram. Não é? Então você não perde o que nunca ganhou. Não é? Então, se alguém está lhe rejeitando, quando eu digo, não torna a falar, não é só questão aí, amor, afetividade, não, familiar, o amor de família, de amigo. Pare, destaque aquela pessoa de lugar. E avalie aquela pessoa. O que ela tem lhe dado? Na moral. E na real. Vá, pare e fale assim, peraí, o que é que fulano... Peraí, zorra nenhuma. Peraí. É isto. Mexa isto. Futuque isto. Para você realmente ver que você não vai perder o que você não está tendo. Você não está tendo, você vai perder. Então, aprenda a se dizer não e depois ao outro.